Senhor, por manifestar o teu poder. Louva o nome de Jesus. Louva, que nós o invocamos e Ele está aqui no nosso meio. Vivo, presente, real. Fala para o seu irmão, Jesus está aqui. Fala para ele, Jesus está aqui no nosso meio. Ele está com você. E isso é maravilhoso. Jesus está conosco. Palmas para Ele. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor está aqui e não nos abandona. Muito obrigada, Senhor. Nós te rendemos glórias por isso. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos por isso. Amém? Toma posse do que Deus te falou nesta manhã. Faz um silênciozinho. Põe a mão no seu coração e toma posse do que Deus te falou nesta manhã. Do que Ele fez em nós. Do que Ele fez em você que está em casa. Do que Ele fez em você que está na net. O Senhor está conosco todos os dias. Esta é a promessa dEle. Muito obrigada, Senhor. Porque nós somos universitários, somos profissionais e o Senhor nos deu a fé. Muito obrigada, Senhor. Quando nós vamos para o gol é porque nós cremos. E o Senhor faz a sua graça acontecer. Quando nós vamos para o GPP é porque nós cremos. E o Senhor faz a sua graça acontecer. Nós te louvamos, Senhor, porque o mérito é teu. Sim, sim. Todo teu, Senhor. Nós te bendizemos por isso, Jesus. E nós queremos completar esse momento agora com uma pregação da nossa irmã Irecê, que vai falar para nós. A Irecê é coordenadora nacional do Ministério Universidades Renovadas, da Renovação Carismática Católica. E Deus tem muito para fazer em nós através dela. Estenda a sua mão para a Irecê e peça toda a unção que Deus tem para ela nesta manhã. Senhor Jesus, nós te entregamos a Irecê nesse instante. E pedimos ao Senhor que derrame o seu Espírito Santo sobre ela. Dê ela o dom da palavra, Senhor, de anunciar com desassombro. Anunciar a tua palavra com amor, Jesus. Nós cremos na missão profética que o Senhor deu para Irecê, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente poderia ir cantando Manifesta, Senhor, bem suave, só o refrão. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor que tudo pode curar. E nós vamos, com esse tema agora, meditar e aprofundar um pouco o nosso coração agora no lema do 11º Enuque. Você sabe qual é o lema do 11º Enuque? Se fordes o que devereis ser, incendiareis o mundo todo. Esse é o lema
do nosso encontro e o lema para a nossa vida. Se nós prestarmos atenção, se fordes o que devereis ser, incendiareis o mundo. Esta frase está em que tempo verbal? Está no presente? Está nada? Se fordes, é futuro, futuro do subjuntivo, e Deus fala. Acertou, né? Deus fala no futuro, se fordes, porque não estamos sendo ainda o que deveremos ser. E para incendiar o mundo é necessário que sejamos o que devemos ser. E há uma condição aí também, é uma frase condicional. Se fordes o que deveis ser, incendiareis o mundo. Para incendiar o mundo é necessário que eu seja o que eu devo ser. E o que será que eu devo ser? O que será que você deve ser para poder incendiar o mundo? Santo? Puro? Justo? Forte? Decidido? Servir? Todo mundo tem uma porção de coisa e tudo isso é necessário que sejamos sim. Mas antes de tudo isso, tem algo que é fundamental, que é essencial, que no direito nós diríamos que é condição sine qua non, sem a qual não é possível. Enoque é cultura, condição sine qua non, sem a qual não é possível. E a condição é que sejamos filhos de Deus. Sem essa condição, é impossível tudo aquilo que vocês citaram. Você é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Graças a Deus. Quem aqui é feliz por ser filho de Deus? Graças a Deus. E quando foi que você se tornou filho de Deus? Muito bem. Através do batismo nos tornamos filhos de Deus. Mas quando nós somos batizados e nos tornamos filhos de Deus, foi porque Deus nos adotou, certo? Todo mundo tem certeza absoluta que é filho de Deus aqui? Mas nós vamos ver na palavra para podermos ter esta certeza de que somos filhos de Deus. Eu vou pegar, você não precisa pegar esta passagem, depois você vai pegar uma outra, esta você não precisa, só anota aí. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, diz assim: os que ele destinou de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Uma outra que eu vou pegar para você em Efésios 5:1, diz assim: no seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo. Então, desde sempre, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos seu por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, para que seja o primogênito entre uma multidão seu por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, para que seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Nós somos irmãos aqui? Somos irmãos, sim, somos todos filhos do mesmo Pai, filhos de Deus. E esta passagem agora que eu preciso que você pegue, aí na sua Bíblia, está em 1 João. 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 3. 1 João 3, de 1 a 3. E a palavra diz assim:
considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isto se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança, torna-se puro como Ele é puro. Palavra do Senhor. A palavra confirma que nós somos filhos de Deus. E eu queria meditar com você um pouco dessa nossa visão que temos de filho de Deus. Eu tenho no meu coração que hoje o Senhor quer nos libertar e nos curar de uma visão distorcida que nós temos do que é ser filho de Deus. Porque quando nós dizemos, eu sou filho de Deus, eu sou convencido que eu sou filho de Deus, nós logo imaginamos assim, bom, o filho de Deus com certeza é alguém que vai ter todo o privilégio na vida. O filho de Deus é aquele que não vai ter sofrimento nenhum, não pode, ele é filho de Deus. O filho de Deus é aquele que nunca vai ter dor. O filho de Deus vai ter privilégios. E aí nós olhamos para aquele que a palavra diz que foi escolhido para ser o primogênito entre uma multidão. Passamos a olhar a vida desse Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu aonde? Numa manjedoura, num estábulo. Nós nos achamos no direito de nascer num palácio, porque eu sou filho de Deus. E quando temos alguma dificuldade, por exemplo, quando você vem para o encontro dos filhos de Deus, e você chega, você espera que a organização tenha preparado tudo muito bem para você, né? A gente vem sonhando com isso, planejei, corri lá em casa, preparei as minhas coisas, estudei, adiantei as coisas que eu tinha na faculdade para poder estar aqui. Eu vou chegar lá, o pessoal vai me acolher muito bem, e eu vou ter uma cama bem fofinha, quentinha para dormir, eu vou ter uma comidinha muito boa para agasalhar a minha barriga, e vou ser muito bem tratado o tempo todo. Deve mesmo. Aí você chega e não deu certo alguma coisa, furou o pneu do ônibus, você ficou na estrada, teve que passar a noite na estrada, aí você chegou, já tinha acontecido o café da manhã, ninguém esperou, você chegou atrasado, e a primeira coisa que você faz é quando você cruza o primeiro que te dá, bom dia, a paz de Jesus, você já diz, bom dia por quê? A paz de Jesus por quê? Eu não estou sendo tratado como filho de Deus aqui. O filho de Deus tinha direito a encontrar tudo preparado. Cadê minha caminha quentinha? Cadê o café da manhã no horário? Por que não prepararam as coisas para mim? Eu sou filho de Deus. E quando você sofre alguma enfermidade, a gente vê muitas pessoas quando estão enfermas, mas por que isso comigo? Eu rezo, eu sou filho de Deus, eu acredito em Deus, por que acontece isso comigo? Por que não é com aquele outro que é tão ruim, tem que ser comigo? Que vivo tentando ser santo? Por que eu tenho que enfrentar dificuldade? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que passar necessidade? Por que eu tenho que andar tão duro? Por que eu não tenho dinheiro nem para xerox na faculdade? Por quê? Eu sou filho de Deus, Deus tinha que me dar tudo isso. É ou não é? Você nunca reclamou, não? Eu sou filho de Deus, estou rezando, faz 5 anos, Jesus, que eu não namoro, sou teu filho. Cadê o meu namorado? Cadê a minha namorada? Sou filho de Deus, tem direito. Por que vocês riram? Ninguém tem namorado, namorada aqui? Está todo mundo na fila aí?
E percebe como nós vamos reclamando, querendo os nossos direitos aqui? E aí, voltando à palavra de João, 1 João, diz assim: o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. O mundo não nos conhece. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Jesus, primogênito do Pai, filho único do Pai, antes de nós sermos adotados, ele tinha muito claro, mas muito claro, qual era a identidade dele e qual era a missão dele. Jesus tinha muito claro isso. Mas nós não temos. Nós não temos claro isso. E por isso nós ficamos reclamando. Por isso nós nunca entendemos as coisas que nos acontecem. Por quê? Gente, nós precisamos abrir os olhos que nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo com uma identidade de filho de Deus e com uma missão que Deus nos dá. Mas nós iremos daqui para a casa do Pai. Nós retornaremos à casa do Pai. Nós estamos aqui, passamos por aqui para cumprir uma missão. Jesus tinha claro a missão dele, muito clara, que era nos salvar e nos ensinar a ser filhos de Deus. Mas nós não temos clara a nossa missão. E aí nós confundimos também que achamos que somos daqui deste mundo e aí começamos a confundir as coisas e exigir as coisas desse mundo de Deus, exigir os privilégios deste mundo e esquecemos de onde nós viemos. Esquecemos de quem nós somos filhos. Esquecemos daquele que nos adotou. E aí nós deixamos de pedir a nossa herança, aquilo que temos direito, de que é da casa do nosso Pai, que é o Espírito Santo, que é a santidade, que é ser justo, que é o amor, que é a paz. Essa é a herança do Filho de Deus. Não um carro zero. Não uma casa de 3 andares. Não muito dinheiro no bolso. Não que você não possa ter isso, não é. Pode ter sim, mas isso não é o essencial para você, porque o Filho de Deus tem outras necessidades. Essa é a necessidade do mundo. Então, vamos estar com os nossos olhos abertos para esta realidade, de que não somos deste mundo. E de que também nenhum de nós está aqui nesse mundo para fazer turismo. Alguns fazem faculdade de turismo. É diferente. É diferente. Mas estamos aqui porque temos uma missão. E essa palavra também de João diz assim. Deixa eu encontrar aqui para você. Que desde agora o somos. Seu por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, para que seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Nós somos irmãos aqui? Somos irmãos, sim, somos todos filhos do mesmo Pai, filhos de Deus. E esta passagem agora que eu preciso que você pegue, aí na sua Bíblia, está em 1 João. 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 3. 1 João 3, de 1 a 3. E a palavra diz assim: considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isto se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança,
torna-se puro como ele é puro. Palavra do Senhor. A palavra confirma que nós somos filhos de Deus. E eu queria meditar com você um pouco dessa nossa visão que temos de filho de Deus. Eu tenho no meu coração que hoje o Senhor quer nos libertar e nos curar de uma visão distorcida que nós temos do que é ser filho de Deus. Porque quando nós dizemos, eu sou filho de Deus, eu sou convencido que eu sou filho de Deus, nós logo imaginamos assim, bom, o filho de Deus com certeza é alguém que vai ter todo o privilégio na vida. O filho de Deus é aquele que não vai ter sofrimento nenhum, não pode, ele é filho de Deus. O filho de Deus é aquele que nunca vai ter dor. O filho de Deus vai ter privilégios. E aí nós olhamos para aquele que a palavra diz que foi escolhido para ser o primogênito entre uma multidão. Passamos a olhar a vida desse Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu aonde? Numa manjedoura, num estábulo. Nós nos achamos no direito de nascer num palácio, porque eu sou filho de Deus. E quando temos alguma dificuldade, por exemplo, quando você vem para o encontro dos filhos de Deus, e você chega, você espera que a organização tenha preparado tudo muito bem para você, né? A gente vem sonhando com isso, planejei, corri lá em casa, preparei as minhas coisas, estudei, adiantei as coisas que eu tinha na faculdade para poder estar aqui. Eu vou chegar lá, o pessoal vai me acolher muito bem, e eu vou ter uma cama bem fofinha, quentinha para dormir, eu vou ter uma comidinha muito boa para agasalhar a minha barriga, e vou ser muito bem tratado o tempo todo. Deve mesmo. Aí você chega e não deu certo alguma coisa, furou o pneu do ônibus, você ficou na estrada, teve que passar a noite na estrada, aí você chegou, já tinha acontecido o café da manhã, ninguém esperou, você chegou atrasado, e a primeira coisa que você faz é quando você cruza o primeiro que te dá bom dia, a paz de Jesus, você já diz, bom dia por quê? A paz de Jesus por quê? Eu não estou sendo tratado como filho de Deus aqui. O filho de Deus tinha direito a encontrar tudo preparado. Cadê minha caminha quentinha? Cadê o café da manhã no horário? Por que não prepararam as coisas para mim? Eu sou filho de Deus. E quando você sofre alguma enfermidade, a gente vê muitas pessoas quando estão enfermas, mas por que isso comigo? Eu rezo, eu sou filho de Deus, eu acredito em Deus, por que acontece isso comigo? Por que não é com aquele outro que é tão ruim, tem que ser comigo? Que vivo tentando ser santo. Por que eu tenho que enfrentar dificuldade? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que passar necessidade? Por que eu tenho que andar tão duro? Por que eu não tenho dinheiro nem para xerox na faculdade? Por quê? Eu sou filho de Deus, Deus tinha que me dar tudo isso. É ou não é? Você nunca reclamou, não? E eu sou filho de Deus, estou rezando, faz 5 anos, Jesus, que eu não namoro, sou teu filho. Cadê o meu namorado? Cadê a minha namorada? Sou filho de Deus, tem direito. Por que vocês riram? Ninguém tem namorado, namorada aqui? Está todo mundo na fila aí? E percebe como nós vamos reclamando, querendo os nossos direitos aqui? E aí, voltando à palavra de João, 1 João, diz assim: o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser.
o mundo não nos conhece. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Jesus, primogênito do Pai, filho único do Pai, antes de nós sermos adotados, ele tinha muito claro, mas muito claro, qual era a identidade dele e qual era a missão dele. Jesus tinha muito claro isso. Mas nós não temos. Nós não temos claro isso. E por isso nós ficamos reclamando. Por isso nós nunca entendemos as coisas que nos acontecem. Por quê? Gente, nós precisamos abrir os olhos que nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo com uma identidade de filho de Deus e com uma missão que Deus nos dá. Mas nós iremos daqui para a casa do Pai. Nós retornaremos à casa do Pai. Nós estamos aqui, passamos por aqui para cumprir uma missão. Jesus tinha claro a missão dele, muito clara, que era nos salvar e nos ensinar a ser filhos de Deus. Mas nós não temos clara a nossa missão. E aí nós confundimos também que achamos que somos daqui, deste mundo, e aí começamos a confundir as coisas e exigir as coisas desse mundo de Deus, exigir os privilégios deste mundo, e esquecemos de onde nós viemos. Esquecemos de quem nós somos filhos. Esquecemos daquele que nos adotou. E aí nós deixamos de pedir a nossa herança, aquilo que temos direito, de que é da casa do nosso Pai, que é o Espírito Santo, que é a santidade, que é ser justo, que é o amor, que é a paz. Essa é a herança do Filho de Deus. Não um carro zero. Não uma casa de 3 andares. Não muito dinheiro no bolso. Não que você não possa ter isso, não é. Pode ter sim, mas isso não é o essencial para você, porque o Filho de Deus tem outras necessidades. Essa é a necessidade do mundo. Então, vamos estar com os nossos olhos abertos para esta realidade, de que não somos deste mundo. E de que também nenhum de nós está aqui nesse mundo para fazer turismo. Alguns fazem faculdade de turismo. É diferente. É diferente. Mas estamos aqui porque temos uma missão. E essa palavra também de João diz assim. Deixa eu encontrar aqui para você. Que desde agora o somos. Desde agora o somos. Desde agora. Então, não quer dizer que neste mundo eu sou filho do mundo e de que na vida eterna eu serei filho de Deus. Que nesse mundo eu posso agir como filho do mundo e na vida eterna eu vou agir como filho de Deus. Não, porque a vida é uma só. É uma só. Então aqui eu sou filho de Deus, vou continuar sendo sempre filho de Deus e chegar na casa do Pai como filho de Deus. Vocês estão entendendo isso? E nós temos uma dificuldade hoje porque a nossa geração, a nossa não, a de vocês, tá? A minha é um pouquinho anterior à de vocês. Mas a geração de vocês sofre um pouco isso, mais acentuado, porque assim, nessa geração nós temos muitos filhos de pais separados. Temos. Aqui mesmo devemos ter vários. E o que acontece? Normalmente o filho de pais separados, o que a gente vê acontecer normalmente é assim. Quando está tudo bem na casa da mãe, ele está na casa da mãe. A coisa apertou na casa da mãe, ele diz, não quero mais ficar aqui, eu vou para a casa do meu pai. Pega a malinha dele, a mochilinha, bota nas costas e vai para a casa do pai. Aí, como fazia um tempo que ele não estava na casa do pai, o pai estava com saudade, ele começa a ser muito bem tratado, fazer todas as vontades, e está tudo maravilhoso na casa do pai. A hora que o pai aperta um pouquinho para ele, não fico mais aqui, agora vou para a casa da minha mãe. E fica nesse vai e volta. E nós começamos a fazer isso com Deus também. Eu rezo, venho no Enoque, rezo, recebo as graças de Deus, saio daqui incendiado,
cheio de amor, cheio de paz, louco para ir para o grupo de oração, para partilhar isso. Na primeira dificuldade que eu enfrento, agora eu vou para a casa do outro pai, vou para a casa do mundo. Aí eu não vou mais à missa, aí eu não rezo mais, aí eu começo a deixar de ir ao gol, aí eu não vou mais ao GPP, aí eu começo a tratar as pessoas com indiferença. Percebem como é que a coisa vai acontecendo? Nós sofremos com isso. Isso é doído. E Deus quer acertar isso em nós esse fim de semana. Deus quer corrigir essa visão distorcida que nós temos tido. Porque para que a gente possa incendiar o mundo, é necessário que eu seja o que eu tenho que ser, que eu seja e viva como filho de Deus. E para eu saber como é viver como filho de Deus, quem é a única pessoa que conhece o Pai? Você já viu o Pai? Luiz, lá no Pará, você já encontrou Deus Pai lá, já viu Deus Pai lá no Pará? Não, né? Pessoal do Maranhão já viu Deus Pai lá no Maranhão, encontraram com ele, sabe como é que é Deus Pai? Né? Não encontrou. Pessoal do Paraná, lá de Maringá, vocês já viram lá Deus Pai? Não. Não vimos. O único que viu o Pai foi Jesus. O único que conhece o Pai é Jesus. Então, para sabermos quem é o Pai que nos adota, para conhecermos o Pai, é preciso que nós olhemos para Jesus, o primogênito de uma multidão. Nós fomos adotados por Deus Pai como seus filhos. E deixa eu já colocar uma coisa aqui, porque de repente, quando eu estava preparando isso aqui, eu pensei, adotados, muita gente tem um certo... fica difícil essa palavra quando você diz adotado, que parece assim, adotado é porque foi rejeitado. E não é igual ao filho, é tratado diferente, por causa da visão distorcida do mundo. Mas uma coisa que a gente sabe muito bem é que aquele que adota um filho, ele dá um consentimento, ele adota porque ele quer, é ou não é? Ninguém adota sem querer. Você tem que manifestar a sua vontade, tem que ser desejo seu, tem que haver um consentimento seu, você tem que querer adotar. Já o filho mesmo nem sempre é assim, né? Tem alguns que dizem, eu engravidei por acaso. Furou não sei o quê. Engravidei sem querer. Nem sempre o filho é desejado. E nos nossos dias a gente vê acontecer muito isso. Filhos não desejados. Mas quando se adota, adota porque quer. Há um consentimento. E o Pai quis adotar cada um de nós. O Pai quis adotar você. Foi consentimento dele. Foi vontade dele. E esse Pai é um Pai de amor. E aí nós vamos olhar para Jesus e vamos ver como Jesus viveu como filho de Deus. E como devemos ser para sermos filhos de Deus. Porque uma vez, Filipe perguntou para Jesus, disse para Jesus, está lá em João 14:8. Mestre, mostra-nos o Pai. E qual foi a resposta de Jesus? Quem me vê, vê ao Pai. Quando olhamos para Jesus, vemos o Pai. E normalmente nós somos a cara do nosso Pai. Temos muitas semelhanças com o nosso pai biológico. Eu sou mãe, tenho 3 filhos, um inclusive está aqui, o João Gabriel. E quando você olha para qualquer um das crianças lá em casa, percebe nitidamente, eu não preciso fazer exame de DNA. Eles são filhos da Ierecê e do Oscar. Por quê? Ou são a cara de um, ou a cara do outro, ou tem... age como um, ou age como o outro. Tem características físicas ou psicológicas, ou do outro. Ou minha, ou do Oscar. Por quê? E você também, com seu pai, sua mãe. Né? Com certeza. Mas com o Pai do céu, às vezes nós insistimos em fugir disso. Como se fosse possível, né? Não é possível.
Jesus é o único que é tal qual o Pai. Que estava com o Pai quando você foi formado, quando você foi gerado. Foi Jesus que estava lá. Que estava desde sempre com o Pai. Então ele conhece inteiramente o Pai. Nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus é manso. Jesus é manso? Sim ou não? Sim. Jesus é humilde? Sereno? Corajoso? Com certeza, né? Jesus tem um coração cheio de compaixão? Jesus é justo? Jesus é acolhedor? Vocês têm certeza? Jesus é sábio? Olha, depois vocês vão fazer uma tarefa de casa que vai ser pegar os evangelhos. Quando você chegar lá em casa, você vai ler e vai procurar identificar essas características de Jesus nos evangelhos. Combinado? Combinado? Você vai fazer isso de tarefa? Pesquisar nos evangelhos essas características de Jesus. Jesus é sábio? Jesus é fiel a Deus? Jesus foi ousado? Bastante, né? Jesus era destemido? Ou era medroso? Destemido, né? Jesus tinha um coração reto? Sempre, né? Jesus era missionário? Jesus é bondoso? Aí agora olha para você. Essas características de filho de Deus estão aí com você. Você é assim também? Igualzinho, tal qual o Pai, tal qual Jesus. Pensa. Ó, não distrai, não distrai. Pensa em você agora. Essas características afloram na sua vida? Não, né? Nós normalmente somos irritados, irritativos, não é? Nós somos arrogantes muitas vezes. Tem alguém aqui que é medroso? Somos medrosos. Isso é característica de filho de Deus? Tem alguém aqui que ao invés de ser compassivo, é competitivo? O próximo sempre é alguém para você competir? Será que nós somos indiferentes, muitas vezes? Jesus é sábio, nós normalmente somos, ou queremos ser, espertos. Ao invés de sábios, nós queremos ser espertos, levarmos sempre vantagem. Jesus é fiel, nós normalmente somos infiéis. Jesus é destemido, normalmente nós somos inseguros. Jesus é bondade infinita, normalmente no nosso coração está cheio de maldades. Jesus é reto, nós muitas vezes somos mal intencionados. Jesus é servo sempre, nós queremos ser Senhor. Jesus, algumas atitudes dele, Jesus acolhe sempre. Jesus perdoa sempre. Jesus sempre vai em busca dos que sofrem. Jesus valoriza a todos, até a mim, Ierecê, Jesus valoriza. A você, Jesus valoriza. Jesus nunca discriminou ninguém. Jesus nunca deixou de atender ninguém que procurou por ele. Ninguém Jesus deixou de atender. Jesus sempre exortou e denunciou quando necessário. Jesus sempre soube falar, mas também calar quando necessário. Jesus nunca desistiu de ninguém. Nunca desistiu de ninguém. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas Jesus não desistiu de Judas. Até o fim.
Jesus nunca desistiu de você também. E nem vai desistir. Jesus orava sempre. Inúmeras passagens no Evangelho nós vamos ver Jesus orando. Jesus aceitou sofrer por todos. Jesus aceitou morrer por todos. Essas atitudes fazem parte da sua vida? Feche os seus olhos um instantinho. A gente vai cantar uma musiquinha antiga, que por misericórdia de Deus o Ministério de Música conhece. Eu queria que você só fechasse os seus olhos e ouvisse esse cântico e deixasse ele cair no seu coração. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. E nós, quando pensamos em Jesus, nós costumamos pensar em Jesus só como Deus. Mas a igreja nos ensina que Jesus foi e quando esteve aqui conosco, 100% Deus e 100% homem. Jesus também enfrentou dificuldade. Jesus precisou revelar a face de amor do Pai a um povo que só conhecia a dureza da lei. Jesus precisou fazer sempre a vontade do Pai. Jesus sofreu ameaças de morte e não ameaças infundadas. O primo dele, João Batista, foi decapitado e ele mesmo foi levado à cruz. Você também tem enfrentado dificuldades na vida como filho de Deus. Tem enfrentado dificuldades na vida, mas não tem se dado conta de que é filho de Deus. E que as dificuldades são deste mundo. E você precisa enfrentá-las como filho de Deus. E esta mesma palavra de 1 João 3, ela vai nos dizer que para vivermos como filho de Deus, são necessárias 3 condições. E a primeira delas, romper com o pecado. Para se viver como filho de Deus, é necessário romper com o pecado. Segundo, é necessário observar os mandamentos da lei de Deus, sobretudo a caridade. Terceiro, é necessário preservar-se do mal. Condições necessárias para viver como filho de Deus. Mas antes de tudo é necessário experimentar a esse Deus que é Pai, que te ama profundamente e que te adotou como filho por opção dele. E ele quer que você viva como filho dele e você dispõe de toda a herança deste Pai. E é necessário que você olhe para ele. Volte o seu olhar para ele e para você. E reconheça que você ainda não é igual a ele. E olhando para Jesus, qual deve ser a nossa atitude? Primeiro, agradecer ao Pai pela adoção. Precisamos ter a gratidão no nosso coração por termos sido adotados por Deus. Ter um coração agradecido. Depois, reconhecer humildemente que ainda não vive como filho de Deus. Reconhecer, Deus nos pede isso hoje. Alegre-se porque eu te adotei. Olhe para Jesus e diga para Jesus: eu reconheço
que eu ainda não sou igual a você e não vivo como tal. Não sou tal qual, Pai. E a próxima atitude deve ser desejar de todo o coração, com todas as suas forças, ser tal qual o Pai. Eu quero ser tal qual o meu Pai. Eu não sou, mas eu quero ser tal qual você, Pai. Eu quero me integrar totalmente a esta família. Porque eu sou filho, sou filha sua. E depois pedir, clamar a ajuda de Deus. Eu quero ser tal qual é você, mas eu não consigo, eu não posso, eu não tenho forças. Me ajuda, socorro, você me adotou. Eu quero ser igual a você e preciso. Eu quero viver como seu filho, com atitudes de filho. Mas eu preciso da sua ajuda, Pai. E depois é necessário aceitar a ajuda do Pai. Aceitar a ajuda de Jesus, primogênito do Pai. E aceitar esta ajuda em todas as suas vias. Porque aceitar a ajuda do Pai não é ficar parado, achando que o Pai vai fazer tudo e você simplesmente do dia para a noite vai passar a viver como filho de Deus. E a ajuda do Pai vem através da vida sacramental. A ajuda do Pai vem através da oração pessoal, porque Jesus orava todos os dias para ter intimidade com o Pai. Imagine eu e você que somos adotivos, quanto não precisamos orar para conhecermos mais o nosso Pai. É necessário estudar, ler, meditar a palavra de Deus, onde o Pai se revela, onde Ele mostra totalmente quem Ele é, como Ele é e como nós precisamos ser. É necessário também ler e estudar os documentos da igreja. É como aquele enfermo que chega na família e necessita de cuidados. Todos nós conhecemos alguma história de alguém que adotou uma criança que era muito doente. E aquela criança chegou na família precisando de muitos cuidados. Às vezes de curativo, de remédio, de medicação de uso contínuo, de tratamento intensivo. Talvez você esteja aqui no ENUC hoje como este filho adotivo enfermo, precisando de remédio, precisando de tratamento, precisando de uma receita, e o Pai te trouxe aqui para te dar isso. É para isso que nós estamos aqui. E o Pai quer que saiamos daqui com essa visão real de como viver o mundo sendo filho de Deus, para que possamos incendiar o mundo. Se nós não compreendermos isso, se nós não começarmos a viver isto de fato em nossas vidas, o mundo não vai poder ser incendiado, porque é condição sine qua non. Viver como filho de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos cantar novamente essa música. Você pode ir cantando ela suavemente também. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré.
vai pensando quais são as atitudes que precisam ser mudadas na sua vida para que você se torne tal qual Jesus de Nazaré. Não olha para mim não, feche seus olhos. E vai pensando na sua vida, como você tem vivido. Você é tão jovem ainda. Talvez você tenha dado umas cabeçadas por aí porque não tenha ainda se dado conta de que é filho de Deus e precisa viver tal qual filho de Deus. Mas é tempo de mudar. É tempo de ter atitude diferente. É tempo de mudança de vida. É tempo de viver a herança do Pai. Qual remédio que você precisa? O Pai vai com certeza te remediar, tratar de você. Se você reconhecer humildemente que precisa de ajuda e disser a Ele: eu preciso de ajuda. Eu me lembro agora, neste momento, estou me lembrando de uma história que aconteceu quando eu era criança ainda. Eu e minha irmã, nós levantávamos todos os dias bem cedo para fazer o café da manhã. Meu pai era motorista de caminhão e minha mãe era enfermeira. Então ela dava plantões, muitas vezes chegava pela manhã e aí a gente, antes de sair para a escola, nós mesmas levantávamos e preparávamos o nosso café. E uma certa manhã, era a semana da minha irmã preparar o café, e ela assim, não sei o que passou na cabeça dela, tinha o forninho do fogão a gás e a vasilha de coar o café estava no alto. E ela se apoiou ali para pegar a vasilha e a outra vasilha que estava no fogo com água fervendo, esbarrou e derramou sobre o braço dela, e ela queimou o braço. E aí eu falei assim: não vamos acordar manhã. Sou da Paraíba, tá, gente? A gente fala manhã lá em casa. Aí eu disse assim: nós não vamos acordar manhã, vamos embora para a escola. E fomos para a escola. Ela botou uma blusa de frio e nós fomos para a escola. As duas eram... Eu tinha 10 anos e minha irmã tinha 9 anos. Não teve aula aquele dia, a gente voltou rapidamente para casa. Aconteceu um acidente lá, não teve aula. E aí quando chegamos em casa, minha mãe foi chegar perto da minha irmã e ela se afastou. E minha mãe disse: o que você tem? Ela disse: não é nada, não é nada. E aquilo já estava uma bolha enorme daquela queimadura por baixo da blusa de lã que ela tinha colocado por cima. E a minha mãe falou: não, você tem alguma coisa? Não tenho nada, mãe, não foi nada. E minha mãe: deixa eu ver o que foi. Aí ela tirou a blusa, mostrou para minha mãe, estava aquela bolha enorme da queimadura. Aquilo doa, alguém já se queimou, sabe o quanto dói, né? Uma queimadura. E aí minha mãe foi tratar, né, com todo o cuidado. Minha mãe era enfermeira, cuidou do braço dela, daquela queimadura dela. E falou: minha filha, por que você não me falou a hora que você queimou? Por que você não me falou? Eu fiquei com medo de falar e a senhora ficar brava. Então eu peguei, vesti a blusa e fui para a escola. Olha só que bobeira, né? Olha as coisas que passam pela nossa cabeça. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Nós estamos com a ferida grande, um machucado grande, doendo muito. E nós ficamos com receio de chegar junto de Deus e de expor a nossa ferida. Expor onde dói para Deus. Mas para sermos tal qual o Pai, é necessário a gente expor o nosso coração, expor a nossa ferida, expor aonde dói, para que o Pai toque, para que o Pai cure, para que o Pai liberte. Porque Deus é amor. E às vezes as feridas que você tem com o seu pai ou a sua mãe aqui neste mundo atrapalham o seu relacionamento com Deus Pai, porque você faz essa relação. Meu pai traiu a gente lá em casa, meu pai bebe, o meu pai joga, e nós fazemos essa mesma relação com Deus. Meu pai é ruim, Deus Pai é ruim. E na verdade, Deus Pai é amor e é pai do seu pai também. Deixa Ele tratar de você esse fim de semana. Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus de Nazaré.
Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. E não perca este clima de oração. Nós vamos preparar um momento agora onde Deus vem estar aqui conosco ainda, mas realmente para que possamos realmente, de fato, olhar para Ele. Então continue no mesmo clima de oração, em silêncio no seu coração. Olha para você e vai vendo como é a sua vida como filho de Deus. Amém. Eu quero agradecer a Irecê. Vamos dar uma salva de palmas, gente, para ela. Como serva de Deus, responsável pelo Ministério Lucas no Brasil, coordenadora nacional. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, por tudo aquilo que você nos trouxe nessa manhã. Eu tenho certeza que este congresso, esse ENUC, está sendo uma bênção. Está ou não está, gente? Vamos dar uma salva de palmas então ao ENUC deste ano. 11º, uma história de vida aí contada. Deus fazendo grandes graças, jovens vindo para Deus, pessoas conhecendo Jesus e fazendo esse encontro pessoal com esse Jesus maravilhoso que ama cada um de nós. Vamos para um brevíssimo intervalo, não saia daí. Voltamos já já com adoração ao Santíssimo Sacramento. Momento que você vai entregar a sua família, a sua vida, podemos orar e pedir as graças de Deus. Também ligue para nós, 19 3871 9620. Não saia daí, já já voltamos.